coisa importante também de esclarecer é que o fato de você ter um visto temporário não inviabiliza que você em seguida faça o seu pedido do Green Card, que é a residência permanente. Então é só um step, é só um passo que você tem no seu processo imigratório, né? Sim, acho que é um passo, sempre quando a gente acredita assim, conversando também com a equipe jurídica, eles falam, olha, se você às vezes já tem até um visto O1A, que é um visto de habilidade extraordinária, e você vai pedir um EB1, ou um EB1A, um EB2, o officer pode já avaliar aquilo como, já estou avaliando um profissional qualificado. Sem dúvida. Ou você tem o L1A, como você comentou, que é o executivo que está aqui. O L tem até um caminho específico para um Green Card, um EB1C específico que a gente vai tratar aqui. Mas também ele vai olhar um profissional que está aqui desempenhando já a função. Porque eu acho que uma das coisas mais complicadas do officer de analisar e dos escritórios, dos clientes a colocar, o que você vai atuar nos Estados Unidos. Porque você coloca ali, o officer tenta visualizar. Se você às vezes você já está aqui atuando, o officer fica mais tranquilo quanto a isso. Olá, muito bem-vindos! Bem-vindos ao Royal Bcast Imigração. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante aqui, muito curioso, muitas pessoas querem saber sobre, né? Algo que tem sido modificado bastante, né? Vamos dizer assim, quase que semanalmente, né? Estamos aqui no Royal Business Center, né? Um espaço maravilhoso onde temos nossa empresa aqui, uma das empresas do grupo, a Oceanic Group. Estamos aqui, né, juntamente com o nosso patrocinador, a Royal Mortgage USA, que faz toda a parte de mortgage, né? Mais de 20 anos o Lúcio aí comanda a Royal Mortgage, né, possibilitando aí acesso à questão imobiliária para, né, muitos dos nossos clientes também. E com o nosso convidado hoje, né, o Sérgio Barbosa. Vou me apresentar também aqui. Sou Andrés Perdicares, diretor executivo da OCK Law Firm, nossa empresa de imigração localizada em Phoenix, no Arizona. E Sérgio Barbosa, super bem-vindo. Obrigado. Sérgio é o nosso Client Relationship Manager, aí que faz toda uma gestão, né, dentro da equipe, que trata em relacionamento com os clientes. E o que vamos falar hoje, Sérgio? Vamos falar sobre... Vamos bater um papo geral sobre migração, né? Conversar, tirar dúvida das pessoas, né? Que normalmente entram em contato conosco, falar sobre os tipos de visto que existem, né? Peculiaridades, facilidade de vir ou não para os Estados Unidos, comemorar nos Estados Unidos, qualquer tema que vocês queiram bater papo. Sim, vamos aí tratar até... Muitas pessoas ficaram... de que forma que nós vamos iniciar essa apresentação, né? Vamos falar dos tipos de vistos, mas os vistos tem uma sopa de letrinhas. Verdade, né? verdade. Então, eu acho mais interessante tratarmos aqui do tema. No tema no sentido, olha, você é um profissional de STEM, um profissional da área de exatas. Então, Sérgio, vamos começar. Um profissional de STEM. O que é um profissional de STEM? O que é STEM? Isso é engraçado, foi o que você falou, né? Sempre uma sopa de letrinhas, né? É muito do nosso meio. Mas STEM, na realidade, é Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas apesar de ser essa explicação, digamos, mais fria da coisa, né? Debaixo de ciências, de engenharia, tecnologia e matemática, cabe praticamente todas as profissões. Porque quando a gente fala de ciências, por exemplo, você tem a parte de saúde, está toda lá dentro. Então você tem pessoas que são médicos, são dentistas, são protéticos, são eventualmente enfermeiros, todos eles estão abarcados dentro dessa área de ciências, né? Quando a gente pega a tecnologia, é um mercado também monstruoso hoje em dia. Sim. Tudo praticamente, né? Envolve tecnologia e nós estamos nessa era de IA, né? De inteligência artificial. Então, grandes áreas estão cobertas por isso, né? A matemática também. Então, assim, STEM pega todo um segmento que é super importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem formar a mão de obra qualificada internamente suficiente para atender a demanda das empresas, logicamente, né? Um mercado
enorme, uma economia enorme, então tem sempre a necessidade de trazer pessoas. E a STEM, no caso, são áreas de interesse nacional americano, que tem um grande interesse em ter essas pessoas. Sim, você comentou aí, os Estados Unidos às vezes não tem a capacidade interna de formação, de desenvolvimento de profissionais dentro dessa área. Não tem, porque exatamente o mercado é gigantesco. Exato, é escala, então, né? Nós, assim, é absurdo, realmente, né? você pensa numa escala americana, o PIB é uma coisa, cada região aqui às vezes equivale a um PIB do Brasil. A gente explica, né, isso muitas vezes batendo papo com os clientes, né, que a Flórida, por exemplo, se eu não me engano, a última vez que eu vi, era o 4º PIB dos Estados Unidos, mas era 2,5 trilhões de dólares, que é praticamente o PIB brasileiro, né? Então a Flórida é do tamanho do Brasil se fosse uma economia independente. Então a escala da economia é absurda. E aí realmente não tem condição, por mais que você tenha muitas universidades, excelentes universidades, mas não é capaz de formar tantas pessoas quanto é necessário, quanto a demanda do mercado, né? Então sempre vão estar procurando pessoas qualificadas, sempre vão estar querendo pessoas qualificadas. Então isso até tira um pouco um estigma, né, que a gente tem tido atualmente, né, de que os Estados Unidos não estão de braços abertos, né? Não estão de braços abertos para poder receber as pessoas. Estão sim, continuam super dispostos a receber todo mundo que tem qualificação, e a gente trata com muitos clientes que são altamente qualificados. Tanto é que nós sempre ali nós lidamos com o time jurídico nosso também, e vamos sempre tratando das novidades que vão sendo trazidas. Semana passada foi disponibilizado aí por volta de quase 50 mil green cards, 46 mil green cards, se eu não estou enganado. 46 mil green cards a mais, né? Ali, além dos normais já disponibilizados, porque o governo ele sempre tenta dar uma analisada em alguns vistos que não foram utilizados e trazem para a área de employment based. Exato. Que aí é muito interessante essa área para puxar para todos saberem, né? É muito importante você saber disso. Quando a gente fala de employment based, muitas pessoas acreditam que é um visto de trabalho, de emprego, mas na verdade é um visto de capacidade laboral. Exatamente, né? O employment based é capacidade laboral, né? Não é? Então, poxa, realmente ele é muito aberto a... Não é que eu tenho que ter um emprego agora para vir, não é um visto de... Um work visa, ele é um employment based. Exato, né? É um erro comum que as pessoas cometem, né? É natural, eu também sou imigrante, você também, a gente também já pensou assim em algum momento, né? Você não tem que ter oferta de emprego, você não tem que vir empregado para os Estados Unidos, né? Tanto o EB1A como o EB2NW, né? Vamos na sopa de letrinha um pouco, né? Que a gente comenta muito. Nenhum dos dois exige que você tenha uma oferta de emprego. O Green Card, né, que é um visto, né, o visto de residência permanente, é concedido baseado na sua formação acadêmica e na sua experiência profissional, na possibilidade que você tem de desenvolver a sua profissão dentro dos Estados Unidos, de dar continuidade à sua carreira dentro dos Estados Unidos. Esse é o foco, na realidade, do visto, né? E eu acho que tanto eu aqui comentando quanto o Sérgio, lógico que nós não somos advogados, atuamos dentro da empresa em várias frentes, nós temos o time jurídico. Exato. Isso é importante saber, né? O time jurídico ele vai poder validar também, claro, né, toda essa informação e qualificar adequadamente. Aqui nós vamos comentar, né, a sopa de letrinhas, né, mas um pouco do que é o overview dos vistos, mas logicamente quando você vem para a empresa, né, você passa numa triagem, né, do profissional, né, que está à frente ali, da parte legal, para você ter essa segurança, né, essa tranquilidade também quanto a isso. Avaliar a elegibilidade da pessoa e também levando em conta a necessidade de tempo dela, né, que tipo de visto é mais adequado, né? Aí o Sérgio entrou num ponto que é muito legal aqui, que é um bate-papo, né? O Sérgio também com uma larga experiência, eu também com bastante tempo. Acho que a primeira coisa hoje, quando alguém está buscando um visto, é entender o timing que a pessoa gostaria daquilo. Se alguém chegar hoje para você, Sérgio, e falar, eu quero ir só em janeiro do ano que vem, né? Em janeiro de 27. Tá bom, então você não é um time para você pensar em green card.
Não, isso é que é importante, né? A imigração, infelizmente, nada vai acontecer amanhã, vai acontecer no mês seguinte, né? Tudo tem um prazo e esse prazo, normalmente, ele é um pouco longo, né? Então, quando a gente fala em Green Card, a gente vai estar falando no EB1 ou EB2, você está falando aí de 1 ano e meio até 2 anos e meio, depende do caso, né? Mas se a pessoa tem necessidade, e aí muitas vezes na cabeça dele, né? Eu quero vir em janeiro, parece muito distante, né? Eu estou daqui a 6 ou 7 meses, eu quero estar nos Estados Unidos. A gente obrigatoriamente vai ter que pensar num visto temporário, que tem excelentes vistos para isso, que a gente poderia trazer, com um visto O1A, por exemplo, como visto L1A. O E2. O E2, você tem várias opções. Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente estabelece esse primeiro contato com o cliente, né, entender a demanda, entender se a pessoa é casada, se tem filhos em idade escolar, qual a urgência que eles têm de estarem aqui, para que a gente possa, exatamente conversando com a nossa parte do legal, né, ver que tipo de visto é mais adequado para aquela pessoa que vai atender essa necessidade. E uma coisa importante também de esclarecer é que o fato de você ter um visto temporário não inviabiliza que você em seguida faça o seu pedido do Green Card, que é a residência permanente. Então é só um step, é só um passo que você tem no seu processo imigratório, né? Sim, acho que é um passo, sempre quando a gente acredita assim, conversando também com a equipe jurídica, eles falam, olha, se você às vezes já tem até um visto O1A, que é um visto de habilidade extraordinária, e você vai pedir um EB1, ou um EB1A, um EB2, o officer pode já avaliar aquilo como, já estou avaliando um profissional qualificado. Sem dúvida. Ou você tem o L1A, como você comentou, que é o executivo que está aqui. O L tem até um caminho específico para um Green Card, um EB1C específico que a gente vai tratar aqui. Mas também ele vai olhar um profissional que está aqui desempenhando já a função. Porque eu acho que uma das coisas mais complicadas do officer ou de analisar e dos escritórios, dos clientes a colocarem, o que você vai atuar nos Estados Unidos? Sim, sem dúvida, né? Porque você coloca ali, o officer tenta visualizar. Se você, às vezes, você já está aqui atuando, o officer fica mais tranquilo quanto a isso. Mas, claro, não há problema algum em preparo em algo que você está imaginando que vai fazer através de um plano profissional, um professional plan, ou através de um business plan, de um plano de negócio. Sem dúvida nenhuma. Até foi, no meu caso específico, aconteceu isso. Eu não tinha nenhuma colocação pensada já para o mercado americano. Foi feito um professional plan, lógico, tinha um planejamento de atuação na área de tecnologia, mas eu até explico sempre para os meus clientes, né, a vida da gente é dinâmica, o meu trabalho hoje não tem nada a ver com tecnologia, isso não é problema nenhum. Você tem que demonstrar essa capacidade de evolução profissional, né, de que você tem como evoluir a sua carreira, a sua profissão. Mas as coisas mudam, você pode abrir outras oportunidades, não existe país melhor para empreender do que os Estados Unidos, então é super natural que as pessoas venham e façam coisas distintas, criem novas oportunidades. Né? Eu acho que eu ia puxar anteriormente, mas você falou de empreender e tal. Conversando uma vez com uma CFO de uma grande empresa global, assim, mundial, lógico que americana também, e ela falando que o mercado era uma empresa de descartáveis, o mercado, o consumo nos Estados Unidos equivalia a 50,5% do volume deles de venda. Não. E o Brasil equivalia a 0,8%. Então, 1,5% de crescimento no Brasil, assim, você realmente estava com uma possibilidade, 1,5% de crescimento nos Estados Unidos, né? Você ganha um mercado brasileiro inteiro. Né? Né? Para essa empresa. Tá? Então, realmente é algo bacana de se pensar. Mas entrando na área de STEM, vamos falar, né? Vamos entrar... Já vamos no buraco. Os mineiros gostam de falar no buraco do queijo, não sou mineiro, mas adorei essa expressão, das poucas que eu acerto. Né? Mas vamos lá. Então, eu sou um profissional de STEM, sou um profissional de exatas. Tá? Sou um engenheiro, um arquiteto. Lembro, há 2 semanas atrás aprovamos um arquiteto. E como engenheiro civil, hoje você viu um cliente da Argentina, né, falando também, tá para chegar algo em card. Então, ou um profissional de TI. Vamos começar. Eu quero falar para você exatamente o passo a passo. Eu tenho interesse. Poxa, eu tô aqui, tô assistindo.
eu tenho interesse, lógico que vou entrar em contato com o CK Law Firm, né? Através dos canais, direto da empresa, mas ok, vou ter uma reunião com a equipe, né? Lógico que tudo que é conversado com a equipe é validado com o time jurídico, claro. Mas ok, tô começando, e aí, Sérgio? Como que você me, né, nesse bate-papo inicial, o que a gente vai fazer é identificar, a princípio, né, se a pessoa teria uma qualificação maior para o EB1 ou para o EB2, né? Qual a diferença, assim, de uma forma simplificada que existe entre eles, né? O EB1 é um profissional que se destacou fortemente na sua carreira. Eu costumo sempre procurar desmistificar a questão do nome do visto, que é visto de habilidade extraordinária, né? As pessoas, quando veem esse nome, muitas vezes pensam que você tem que ter ganho um prêmio Nobel ou uma medalha olímpica, e não é isso absolutamente, né? Até complementando, isso é muito importante que o Sérgio está falando, porque existe isso na legislação, que se você ganhou algo muito renomado, significativo, né? Um Nobel, um Pulitzer, um Grammy, uma medalha olímpica, eles dão até esses exemplos. Exato. Realmente você conseguiu algo muito diferencial, você nem vai ser avaliado outros critérios. Exatamente. Mas se você não tem um deles, e já fizemos de medalhista olímpico, já. de Grammy, Exato. De Nobel não ainda, mas assim. Mas se você não tem, você vai pré-avaliar em 10 critérios. Exatamente, né? Não há necessidade que você tenha isso, não é um pré-requisito, né? E aí você tem 10 critérios, desses critérios você tem que atender pelo menos 3, logicamente, para poder ser aprovado. A gente sempre procura, claro, ter bom senso com relação a isso, né? E ver se a pessoa atende mais do que 3, porque, claro, é uma avaliação interna da empresa. O oficial de imigração, ele é discricionário, ele faz a avaliação dele de forma completamente independente. Então, a gente sempre procura mandar um processo que a pessoa tenha ali 4, 5, 6 critérios, preferencialmente, para a imigração. Mas, eventualmente, se a pessoa não se qualifica para EB1, isso não é problema nenhum, zero problema. A gente tem o EB2NW, que a gente brinca, só uma brincadeira, logicamente, que quando a gente vai conversar com a maioria dos profissionais brasileiros, né, a gente acaba vendo que a grandíssima maioria das pessoas acaba se qualificando, porque você tem nele um lado objetivo, que é o lado da formação, que a pessoa vai ser uma pessoa de grau avançado ou de habilidade excepcional, que é o que está escrito lá. Grau avançado para a imigração americana é uma pessoa que tenha um mestrado ou um doutorado, e nesse caso não necessita comprovar experiência profissional após adquirir o mestrado ou doutorado, ou tem um bacharelado e comprovadamente 5 anos de experiência pós-bacharelado. Se a pessoa não tiver um bacharelado, também não quer dizer que ela não possa ter um EB2NW, né? Eu sei que é um pouco tecnicismo, mas só para explicar, a gente tem vários casos de protéticos, que na realidade é um curso técnico, não é um bacharelado, mas existe o habilidade excepcional, que é exatamente, existem 7 critérios, dos quais a pessoa tem que atender 3, e nós mesmos temos na empresa vários casos de protéticos aprovados, que nós trouxemos para os Estados Unidos. É uma profissão muito requisitada aqui nos Estados Unidos, paga-se muito bem, inclusive. E a pessoa não tem um bacharelado, não tem problema nenhum com relação a isso. Exato. Isso é um ponto bem importante que o Sérgio está tratando. Exato. Eu acho que muitos têm aquilo lá, mas eu tenho um curso técnico. Ou, lembro muito bem, que não tem nenhum curso técnico. E fizemos através, porque tem os critérios, tem outros critérios que o officer pode avaliar. Foi empresário, às vezes, que não teve a possibilidade, né? Já começou ali trabalhando desde cedo, desde tal, pequeno. Não teve ali a possibilidade, mas se qualificou para isso e obteve. Então, eu acho que aqui, independente do que o Sérgio vai estar comentando do EB1 ou EB2NW, as sopas de letrinhas, ou logicamente que vão avaliar a questão do tempo, claro, que vai ser, poxa, não, eu quero ir daqui a 4 meses, 5 meses estou aí. Qual o prazo? Não, então vai ser um O, um L, alguma coisa assim. Eu acho que é importante entender as profissões. As profissões são diversas. Nossa, inúmeras. Né? Então, olha só na área de STEM, olha, pensando aqui, você tem arquitetos, você tem engenheiros dos mais variados. Todos os engenheiros, né? Mecatrônica, eletrônica, civil, qualquer coisa que você queira. Você tem o profissional de tecnologia, sem dúvida. Você tem médicos. Você entra muitas vezes até em algumas áreas específicas de finanças que qualificam. Sem dúvida. Para ali. Sem dúvida. Você tem, então assim,
uma gama. O leque é muito grande, O né? leque é... Pega praticamente tudo, se a gente for pensar. Porque se a gente pensar um pouquinho de casos que nós fizemos, tatuador, por exemplo, já fizemos vários casos de tatuadores que vieram com visto EB1 de habilidade extraordinária. Piloto de drone. Piloto de drone. Porque entra na área de tecnologia. Exato. Né? Piloto comercial, por exemplo, já fiz vários casos de pilotos de aviação comercial. A gente aqui, e aí, lógico, eu tento trazer dentro do tema, até porque em uns próximos episódios também, vocês vão acompanhar aí vários episódios falando de várias áreas, que eu acho que é bacana. Em vez da sopa de letrinha específica, a gente tratar de uma área específica. De uma área específica, mas sem dúvida, se você pegar a área toda de healthcare, né, você entra lá, fisioterapeutas, isso tudo que já passou nossa mão, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, dentistas, e aí protéticos, né? Psicólogo. Isso, né? Psicólogo, psiquiatra, tudo. Então, assim, médico também, mas então, tudo. Uma gama nessa área, como dentro de uma área, como eu falei, todas as engenharias, arquiteturas, e o tecnólogo, lembro de tecnólogo de edificações. Isso. Né? Então, é muito contador, amplo. economista, e aí vai. É muito amplo. Praticamente todas as profissões têm possibilidade, existe viabilidade de vir pelo EB1 ou pelo EB2, existe viabilidade migratória, sem dúvida nenhuma. Então, falando aqui, EB1 e EB2, lógico que você comentou aí 1 ano e meio, 2 anos, não é que é 1 ano e meio, 2 anos fazendo o processo, 1 ano e meio, 2 anos ali... Do início ao fim do processo. Normalmente você leva ali 90, 120 dias de um preparo de um caso. Exato. E aí ele é avaliado se pagar o Premium Processing. Que é uma pergunta boa. Muita gente pergunta isso. Premium Processing. O que é o Premium Processing? Pô, vale a pena, não vale a pena? Porque eu vi que ele só ajuda na primeira fase, não ajuda na segunda fase, que é a parte de entrevista. É porque a imigração ela tem a elegibilidade e a admissibilidade. Elegibilidade é para ver se você é elegível àquilo. Então, isso. Vou julgar o seu caso. Exato. A admissibilidade vai ver a questão da entrevista, ou se você está fazendo um ajuste de status, ou se está fazendo algo do gênero, claro, que eles vão avaliar se cometeu alguma... Se é um impedimento de você adentrar os Estados Unidos. Né? Exatamente. Isso que até o nosso time jurídico ele fica bem no pé numa análise quando você está às vezes fazendo um ajuste de status para entender a questão me conte bem a sua história. Exato. Né? Não pode, porque Qual Estados Unidos você legal, tem que saber né? muito bem a história real desde o início. Com certeza. Porque, não contei isso, não vou esconder aqui, aí não dá. Não tem jeitinho, né? Não é o país do jeitinho. Né? Mas então ali, 90 a 120 dias. Isso, depois uns 15 a 45 dias úteis até, né, 15 para julgar um EB1 ou um EB2. Um EB2, exatamente. E aí o timing de julga... E aí uma vez aprovado, lógico que pode vir um pedido de mais evidências, né, uma RFE, mas o tempo de julgamento acontece ali, mas aprovado, hoje a entrevista está em torno de uns 13 meses, né? Isso, ao redor de 13 meses vai ser feita a entrevista, receber o visto no seu passaporte, fazer a entrevista no Brasil, recebe o visto no passaporte, a família toda, né? Porque a gente não citou, mas esses processos, né? Você tem o peticionário, que é o cabeça do processo, mas cônjuge e filhos até 21 anos também são beneficiados, né? E aí toda a família pode vir embora para os Estados Unidos. Quando você chega aqui, naquela noite o Green Card é produzido e vai chegar na sua caixa de correio, literalmente. Em torno de 3 semanas ela chega na caixa do correio. Exatamente. É um momento super especial. E ali você também vai poder ir no Social Security Center, pegar o teu Social Security. Isso, que é o CPF brasileiro, né? Exatamente. O Social nosso CPF daqui, e a partir dali, vida normal, né? Eu brinco com os clientes que pode morar e trabalhar em qualquer um dos 50 estados americanos, inclusive no Havaí e no Alasca. Não sugiro o Havaí por causa do preço e o Alasca por causa do frio. E nas Ilhas Virgens Americanas. E nas Ilhas Virgens Americanas. E o West Virgin Islands. Exatamente. Também. Você é livre para escolher o que você quiser fazer aqui. É uma vida praticamente igual a de um cidadão. A diferença entre um detentor de Green Card e o cidadão é que o cidadão vota, né? Tem direito a voto, logicamente, pode ocupar alguns cargos, né, eletivos nos Estados Unidos, mas é vida de americano, você tem todos os direitos. E aí é uma pergunta interessante. Ok, eu obtive meu Green Card. Ele é válido normalmente por 10 anos. Isso. Né? Posso renovar?
Pode se Pode. renovar a cada 10, A cada 10 anos pode sim, sem problema. Mas eu posso solicitar a cidadania após quase 5 anos, 4 anos e 9 meses. 9 meses, isso. Normalmente ali, lógico que tem suas regras que têm que ser seguidas, a gente vai poder tratar em outros episódios aqui sobre regras de naturalização e tudo mais. Mas aí você pode depois pegar a sua cidadania. Cidadania americana, você não vai perder nenhuma outra. Você pode manter a brasileira ou qualquer uma outra que você tenha e acumular com a americana, logicamente. E o legal é que é independente, né? Se você quer fazer e seu filho às vezes ainda não quer, ou pelo timing um chegou antes que o outro, então assim, são independentes, como o Green Card é independente. Como o Green Card também, exatamente isso que eu ia comentar. Eu acho muito legal isso, porque tanto o Green Card quanto a cidadania, eles são independentes. Então pode acontecer eventualmente de uma família veio e migrou todo mundo para os Estados Unidos, mas chega um ponto, 5 anos, 7 anos depois, os pais, por exemplo, querem morar um tempo na Itália, decidem que vão morar na Itália, mas os filhos querem permanecer nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum. O Green Card é completamente independente um do outro. Da mesma forma, a cidadania. E, como você falou, solicitar a cidadania também é uma decisão pessoal e independente. O marido pode pedir, a esposa pode não pedir, o filho pode pedir, não tem problema nenhum com relação a isso. Isso, lógico, são os vistos imigratórios, que normalmente são os EBs, EB1, EB2, EB3, EB4, Exato. EB5 também, que também depois vamos fazer um específico de EB5, tem suas curiosidades interessantes. Pode ser também o family based, né? Através de um casamento, através de familiares. Familiares, exato. Também. Então, e os vistos que comentou, o O1A, o L1A e o E2, por exemplo, são não imigratórios. Não imigratórios, exato. Né? Olha, eu acho esses vistos fantásticos, porque... Hoje tem índices de aprovação... altíssimo, 94%, 92%. Quase o dobro do que os vistos... Green Card. Do que um Green Card. É lógico que isso tem a ver com a quantidade de pessoas aplicando, os critérios que são exigidos, uma série de coisas, mas tem uma taxa de aprovação altíssima. É um visto que te traz muito rapidamente para os Estados Unidos. Muitos clientes ficam surpresos com essa velocidade, porque a gente vai levar em torno de 60, 75 dias estruturando um processo desse. A pessoa paga o Premium Processing, então no visto O1A, por exemplo, ou no L1, em 15 dias eles vão estar deliberando e despachando o seu visto. Uma semana a mais você está no consulado fazendo a entrevista consular, ou seja, é possível a pessoa em 4, 5 meses estar aqui nos Estados Unidos. Então, você traz a sua família inteira. Um visto L, por exemplo, permite que o peticionário trabalhe, que o cônjuge também trabalhe e os filhos podem estudar. Se você pensar só que seu filho tem que normalmente no Brasil, né, paga escola particular até o término do ensino médio. O L o cônjuge pode, no O o cônjuge não pode. No O o cônjuge não pode, é só o peticionário. Você pode vir para cá para os Estados Unidos, seus filhos vão estudar numa escola pública de excelente qualidade até o término do high school, que é equivalente ao ensino médio, com uma qualidade de vida que realmente a gente é obrigado a falar, não tem comparação em termos de segurança, de toda a estrutura que existe. É espetacular, você faz isso em 4, 5 meses, você está aqui. Tem muitas opções. Isso é um ponto muito curioso, acho que vale a pena, né, até olhar aqui específico, assim, porque é muito importante. Muita gente nos procura e fala, eu estou indo para os Estados Unidos e eu vou com visto de turista. Vou turistar. Ou eu vou com visto de estudante, vou estudar ali, naquele início. Mas sabemos, nós estamos há muito tempo Quantos anos nisso? Você não consegue vir para cá e se sustentar do Brasil. Raríssimos, tirando alguns casos específicos, não é. A gente não trata de alguns casos específicos, trata da grande maioria. A grande maioria tem que trabalhar na vida para se manter, né? E não pode trabalhar com visto turista e não pode trabalhar com visto estudante. E aí fala, bom, chega aqui, quer aplicar, obviamente é factível se aplicar, você já está aqui, você pode pensar em um change of status, quando você sai de um visto não imigratório para um não imigratório, ou um adjustment of status, quando você sai de um não imigratório para um imigratório. Mas se você pudesse fazer isso do Brasil, nós sempre preconizamos, inicialmente, primordialmente, questão de tentar fazer do seu país. Claro.
Por quê? Porque você lá tem sua vida, tem seu, né? E lá você vem com visto já, você pode entrar e sair, né? O próprio Green Card que demora um pouco mais. E assim, negativas podem acontecer. Acho que todo escritório tem. Hoje em dia ainda mais, assim. É impossível alguém falar que aprova 100% dos casos, assim, não tem existe, como, né? Mas você vem já de uma vez, estruturado. Lógico. Agora, se você já está aqui, eu estou estudando, já estou aí estudando, eu estou aqui com visto H1B, eu estou com algumas opções aqui, ok, dá para se preparar aqui também, obviamente. O que nós estamos falando se possível, prepare antes. E às vezes as pessoas não têm ideia disso. Vou dar um exemplo, vou dar casos que acontecem claramente, sim, que ontem aconteceu. O cliente busca e fala, olha, estou com visto de estudante. Cheguei como turista aqui, apliquei o visto de estudante. Estou aguardando há 10 meses a resposta. E a gente sabe, eu sei de cliente está aguardando há 14 meses, há 8 meses, há 12 meses, há 10 meses. Tá bom. Se o caso dele vier uma RFE, né, um pedido de mais evidências, e se o caso for negado, ele vai ter um banimento, ele volta para o status, né, ele fez um change, ele vai voltar para o status dele. Original lá atrás. Original, e vai ver que você não está com status aqui, e vai ter que verificar se aquele período que você ficou aqui não te gerou um banimento de 3 anos ou de 10 anos. Então, é importante isso. E às vezes a gente não tem ideia que eu poderia fazer um visto rápido do Brasil com a minha habilidade na área de externa ainda. Claro. Né? Poxa, obviamente pode. É o que a gente fala, né? A gente não cobra por informação. Entre em contato, fale conosco, explique a sua situação, o que você está pensando, porque a gente vai te dar a orientação correta, né? E muitas pessoas cometem erros por falta de informação, não é nem por má fé, é simplesmente por falta de informação. É impossível, como você falou, para 95% das pessoas viver aqui sem trabalhar nos Estados Unidos. Ontem mesmo, uma profissional foi aprovada na área de comunicação e marketing, está no México, é espanhola, mora no México. Ok, preparamos o caso, ok, agora ela vai para a entrevista. Se eu não me engano, a entrevista estava disponível de 3... Tinha lugares, consulados lá que estavam de 2 semanas, de 3 semanas e de 1 mês. Uhum. Acho que ela escolheu uma de 3 semanas. E ok, vai para a entrevista e vem para cá já com O de 3 anos. Tudo, né? Atua, né? Com a empresa, né? E o mais importante hoje, isso é importante, o nosso time jurídico ele sempre comenta isso, né? E depois a gente vai trazendo aqui também para vocês conhecerem também. Em janeiro de 2025, teve uma grande mudança no visto O. Verdade. Né? Qual a grande mudança? Hoje em dia, você pode ter a sua empresa, lógico que a sua empresa tem um manager lá, né? Uma pessoa que faz gestão daquela empresa, e esta sua empresa pode ser o seu sponsor do visto O. Isso mudou absurdamente a forma de aplicação, né? Do O. Exatamente. Né? Porque então, você não tem necessidade de ter uma empresa de terceiros te ofertando uma vaga de emprego, exato. Né? A sua própria empresa vai ofertar a vaga para você, pessoa física. Exato. Facilitou o horror, nós temos muitos profissionais da área de TI, né? Normalmente, o profissional de TI, ele tem ele tem a sua empresa também no Brasil, ok? E se você, de repente, não tem aquela empresa que tem uma sede, o número de funcionários que estão abaixo de você, tudo isso que qualifica ou está mais de 1 ano, o L, por exemplo, o L1A, você, às vezes, no O pode fazer. Exato. Mas, Sérgio, se você tiver um desses profissionais, tiver uma empresa, tem uma empresa lá no Brasil, fatura, pegar um caso aqui, mas recente, conversante ontem lá, a empresa tem um faturamento e não precisa ser essa, por exemplo, de 30 milhões, o faturamento pode ser de 2 milhões, porque depende, lógico, analisar os critérios. Eu queria que você falasse um pouquinho dos critérios do L. Do L, claro. Do L1A, porque o empresário, e lógico, pode ser na área de tecnologia, pode ser na área de engenharia, como em qualquer área, mas aqui a gente está focando um pouquinho no STEM, imóveis, né? Isso pode, mas fala um pouquinho das características do L. Eu gosto muito do L, é um visto que eu sou fã dele, sempre que eu estou conversando com empresários,
eu sempre procuro ver se a pessoa, logicamente, qualifica, né? O L1A é um visto de transferência de executivos. Esse visto, ele exige que a empresa brasileira exista há mais de um ano, o que não é uma coisa complexa, que a pessoa que a gente estaria transferindo, que ela tenha vínculo com essa empresa há mais de um ano nos últimos 3 anos, então também normalmente não é muito complicado, e que essa pessoa que ocupe um cargo de gestão. Então o que a gente tem que demonstrar é que ela não tem necessidade, isso é uma confusão bastante comum de fazer, de ser sócia da empresa, de ser dona da empresa. Ela tem que ocupar um cargo de gestão dentro da empresa. Então você poderia ter uma empresa que é muito grande, a Embraer, por exemplo, você não é dono da Embraer, mas você é um gestor da Embraer. A Embraer pode te transferir para os Estados Unidos usando um visto L1A, por exemplo. Então, como é que eu provo se essa pessoa é um gestor? Eu mostro que ele tem um cargo e que ele tem ali 2 níveis, pelo menos, abaixo dele, em torno de 4 a 6 pessoas subordinadas a ele. Os 2 níveis hierárquicos. E essa empresa, então, brasileira, vai abrir uma operação nos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante é que essa operação americana não precisa ser no mesmo segmento. Então, você tem uma empresa brasileira que é uma empresa de uma software house, por exemplo, que nem você estava falando, uma empresa de software, desenvolvimento de sistemas, mas por alguma razão o dono da empresa quer vir para cá e o sonho dele era morar em Orlando e ter uma pizzaria em Orlando. Não teria problema nenhum. Eu sei que um segmento não tem nada a ver com o outro, mas é permitido. Lógico que normalmente as pessoas abrem no mesmo segmento que ela já atua, mas não teria problema nenhum. E a gente então vai estar transferindo essa pessoa que é o peticionário, junto com o cônjuge e filhos. Ele vem com visto L1A. A primeira vez que a gente solicita esse visto, a gente solicita por pelo menos 3 anos. Claro que a decisão se concede 1, 2 ou 3 é do oficial de imigração, mas ele sempre pode depois fazer prorrogações desse visto, ele pode então estender esse visto por períodos de 2 anos até um limite máximo de 7 anos. Mas mais interessante ainda, por isso que eu sou muito fã do L1A, é que você, depois de um ano que está aqui em solo americano com seu visto L1A, a empresa americana tendo operado, estando aberta, faturando, a empresa brasileira tem que permanecer aberta também. Fazendo negócio durante todo esse período de um ano. Após um ano, a gente pode solicitar um EB1C, que é um Green Card. E aí, se você for olhar, ele não tem exigência nenhuma da pessoa física. Que depois, com 15 dias, né? Um Premium Process de 15 dias. De 15 dias está aprovado. E assim, e você não tem foco na pessoa. Ninguém está pedindo para a pessoa ter um bacharelado, um mestrado, nada disso. Tem mostrar que você está atuante, que você está fazendo negócio, que você tem pessoas sob gestão aqui. O foco é a empresa. Tanto na concessão do L quanto na concessão do EB1C, o foco está nas empresas, né? E não tem exigência como o E2, que a gente pode depois conversar sobre o E2, de você ter que aportar um monte de dinheiro na frente. O L não tem isso, né? A gente faz um business plan. Eu acho que é isso, só para fechar aquela linha ali que você falou do O, L e E2, só para saberem, E2, né, mais uma letrinha aí, é um visto de um país de tratado, né? Vários países têm tratados comerciais com os Estados Unidos, né? Mercantis, e aí é um visto antigo, né? Conhecido. Bem antigo. Bem antigo. E tem o E1 e o E2. Isso. E com isso você... a pessoa pode montar um negócio aqui e enquanto está tendo aquele negócio normalmente é 5 anos, é renovar por 5. Então, lógico que o E2 tem a renovação é bem complicadinha. A gente tem visto várias complicações em renovação de E2, mas o grande detalhe é que você tem que aportar, pelo menos, lógico que tem normalmente um valor ali, todo mundo pergunta, mas não tem um valor específico. É 100 mil dólares, é 120 mil dólares, é 80 mil dólares. Lógico que depende do teu negócio, teu plano de negócio. É 250 mil dólares? Depende do teu plano de negócio. Agora, você tem que pôr em risco já pelo menos uns 80% desse valor. Antes de solicitar para poder solicitar, para preparar o caso com esses elementos para solicitar o visto. E aí, que às vezes ele não é tão interessante quanto os outros. Isso. Um L, que é você faz um business plan, que é o que você vai fazer, o que a empresa vai fazer. Um O, que é o que você vai fazer profissionalmente. Exatamente. Como um EB, é o que você vai fazer ou profissionalmente ou como negócio. Sobre esse aspecto é bem melhor. Tá. Sem dúvida nenhuma. E assim, eu acho que isso é interessante, mas agora, né, para finalizar um pouco o assunto STEM aqui. Então, falamos de diversas áreas dentro do STEM, várias opções, tratamos aqui de EB1, EB2, L1, E2, O1. Lógico que tudo isso aqui, junto com o time do Sérgio, né, a equipe de Client Relationship Specialists, eles
começam a pré-avaliar o candidato e o cliente também, e aí, lógico, o time jurídico valida esse profissional para dizer, olha, eu cravo que é aqui um EB1, um EB2, um L, um O, e com isso você pode fazer algo rápido ou um pouco mais demorado. Mas os Estados Unidos está de portas abertas, correto, Sérgio? Com certeza absoluta. Está sempre de portas abertas, pessoas qualificadas, queiram desenvolver negócio, vir morar aqui, contem conosco. Então, queria aí agradecer muito ao Sérgio. É um prazer. São vários episódios que a gente vai estar aqui, estaremos juntos. Com certeza. Né, aqui tratando de vários assuntos. Então, o Sérgio aí desempenhando um excelente trabalho na OCK Law Firm. Né? Nós inteiramos sede em Fênix, mas imigração é federal. Né? Então, agradeço a todos. Muito obrigado por ter sido e procurem OCK Law Firm, né, por todos os meios, vamos colocar aqui também, né, a forma de buscar pode ser através do contact, né, você pode pegar ocklawfirm.com, também vai ter lá, ou contact, ou redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, né, várias. Eu, se fosse eu ia no Facebook, eu sou antigo, né, mas agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, André, muito obrigado.